Seja bem-vindo ao consultório. SmartBear é um projeto europeu que desenvolve uma plataforma que fornece uma solução digital inteligente e personalizada com o objetivo de estimular um estilo de vida independente e saudável na comunidade idosa, principalmente nos que sofrem de perda auditiva, doenças cardiovasculares, deficiências cognitivas, problemas de saúde mental e perturbações do equilíbrio. Com a coordenação do Uninova, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o projeto tem crescido na Ilha da Madeira entre a população com mais de 65 anos, que tem tido a oportunidade de testar os equipamentos criados pelo projeto. Financiado pelo Horizon 2020, também tem contado com testes em França, Espanha, Itália, Grécia e Roménia. Ricardo Jardim Gonçalves é professor catedrático e responsável pelo projeto em Portugal. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. E começaria por lhe perguntar o que é o SmartBear. Muito bem. E como é que nasceu? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui consigo e convosco a falar desta iniciativa e deste projeto que eu considero de facto ser bastante interessante, importante e uma referência inclusive para, não só para Portugal, mas a nível europeu. Tal como disse na sua introdução, e muito bem, o projeto SmartBear surge numa resposta a um desafio que a Comissão Europeia pôs para financiar projetos de inovação na área da saúde digital, com o propósito de promover uma vida saudável e independente na prevenção do envelhecimento dos cidadãos europeus. A Comissão Europeia procurava um consórcio, portanto um grupo de organizações, incluindo universidades, institutos de investigação, organizações ligadas ao setor da saúde, mas também organismos públicos e que representassem, portanto, as autoridades governamentais dentro da Europa, que pudessem desenvolver soluções para esse propósito, mas também poderem validá-las naquilo que eles chamaram os pilotos. Ou seja, a ideia era desenvolver-se uma plataforma de dados inteligente para o suporte personalizado das pessoas mais séniores, portanto, com idades superiores aos 65 anos, como referiu, utilizando vários dispositivos inteligentes. Aqui o que se procurava não era só o desenvolvimento de nova tecnologia, até porque estes dispositivos inteligentes, a maior parte deles até já existem no mercado e até a preços bastante acessíveis, muitos desses equipamentos até já em uso pelas várias pessoas, mas aqui o que se pretendia era, utilizando o que já existe, encontrar-se uma proposta de soluções tecnológicas que pudessem efetivamente ter impacto na sociedade, nomeadamente nos cidadãos que tivessem comorbidades, como referiu, como por exemplo dificuldades de audição, perda de memória, desequilíbrio, dor lombar, problemas cardiovasculares, etc. E, portanto, esse foi, digamos, a gênese do projeto. O que é que aconteceu? Nós tivemos conhecimento que havia essa oportunidade e o Uninova, como Instituto de Investigação e Desenvolvimento ligado à Universidade Nova de Lisboa e que tem um histórico muito grande no desenvolvimento de projetos de grande dimensão a nível europeu, abraçou a ideia e embarcou numa proposta que depois acabou por ser financiada, exatamente que respondesse a esse desafio. Fizemos o consórcio e desenvolvemos várias soluções que foram validadas e em que Portugal, na Madeira, na Ilha da Madeira, foi um dos pilotos que foi desenvolvido no projeto. Muito bem. E há pouco falou dos equipamentos, portanto, que alguns até já existem, mas aqui dentro do projeto, para darmos um exemplo às pessoas do que no fundo se tratam estes gadgets ou estes equipamentos em geral, quero dar um exemplo de algo que seja realmente importante para uma pessoa já é sénior, que a possa realmente ajudar no seu dia-a-dia e ajudar também na sua qualidade de vida. Muito bem. Um dos grandes desafios que nós
quisemos contornar foi exatamente como é que nós conseguimos pôr a tecnologia digital nas mãos de pessoas que já têm uma certa idade. Muitas delas têm uma cultura digital ou uma literacia digital muito baixa. Inclusive, nós tivemos pacientes que nunca tinham utilizado este tipo de tecnologia, usavam telemóveis, por exemplo, muito rudimentares, mas sem ter as capacidades sensoriais que agora os dispositivos que chamamos smartphones mais modernos têm. E, portanto, o nosso grande desafio foi, primeiro, ver como é que nós conseguiríamos pôr essas pessoas a utilizar essa tecnologia, mas também como é que no dia-a-dia depois podíamos escalar as soluções que íamos apresentar para que qualquer pessoa pudesse utilizar. Portanto, nós queríamos procurar dispositivos que fossem de fácil acesso, que já estivessem no mercado e não andarmos a desenvolver tecnologia específica que depois iria acabar com o projeto, porque não estavam ainda no mercado, demoraria, mesmo que fossem soluções extraordinárias, demoraria bastante tempo a estarem no mercado e isso iria perder todo o impacto. E, portanto, esse foi a primeira grande decisão, direi eu, que foi feita em termos de tecnologia, que foi, não vamos inventar nada, vamos tentar ver o que é que já existe e de que forma podemos utilizar o que já existe para inovar nesta área e respondermos com soluções. E, portanto, o que é que nós fomos fazer? Fomos buscar os meros populares smartphones, portanto, os telemóveis que nós hoje em dia utilizamos, que têm variadíssimos sensores e capacidades de comunicação que têm um potencial enorme e que serviam para o propósito. Utilizamos dispositivos como medidores de tensão com capacidades de poderem transmitir os dados, por exemplo, utilizando tecnologia Bluetooth, portanto sem fios, para que os dados que estavam a ser lidos sobre, por exemplo, os parâmetros da tensão arterial poderem ser armazenados no smartphone e depois poderem ser transmitidos para a base de dados, nomeadamente para o registro eletrónico da pessoa. Portanto, estou a falar do aparelho de tensão, estamos a falar de oxímetros, estamos a falar, por exemplo, de balanças. Depois, aparelhos auditivos também. Depois, tivemos também situações de dispositivos mais avançados e com resultado específico de investigação no próprio dispositivo, como por exemplo para as questões do equilíbrio, foi desenvolvido um sistema que se chamou HoloBalance, que é um sistema baseado em realidade aumentada, em que as pessoas com problemas de equilíbrio, e não só, e também de audição, porque pronto, eu não sou médico, mas entendo que estas coisas estão todas interligadas, punham uns óculos de realidade aumentada e através da execução de jogos, que chamamos serial games, são jogos sérios, estimulavam, isso obviamente monitorado por médicos e por fisioterapeutas, estimulava um melhor desempenho em termos de equilíbrio. Portanto, isto só para dar uma ideia da gama de equipamentos que foi utilizado. E portanto, depois os resultados poderiam ser transmitidos à pessoa por app, através da app, certo? Exato. Pronto, então, aqui, obviamente que isto é um projeto que encadeia em muitas outras coisas que nós temos vindo a fazer e uma delas teve a ver com outro projeto também de grande dimensão que coordenamos, que se chamava Smart for Health, que tinha como propósito a interoperabilidade e a integração dos registros eletrónicos de saúde a nível europeu. Nós fizemos uma solução que também foi aplicada na Madeira e que permitiu, de alguma forma, a integração dos registros eletrónicos de saúde, inclusive com o Sistema Regional de Saúde, e nós utilizámos todo esse conhecimento e toda essa tecnologia para aplicar ao Smart Bear. Como? Portanto, os pacientes, ao fazerem as suas sessões de monitoração e de acompanhamento, os dados eram recolhidos, não eram só nessas sessões, inclusive no dia-a-dia, em casa, portanto, eles estavam já, portanto, tiveram sessões de aprendizagem para poderem utilizar sozinhos esses próprios equipamentos. Esses dados eram armazenados no smartphone e depois eram transmitidos para uma plataforma.
E essa plataforma interligava-se com o Sistema Regional de Saúde, alimentando o registro eletrónico do paciente. O que significa que os médicos que acompanhavam o paciente, em qualquer momento, tinham o registro de saúde do próprio paciente enriquecido com toda esta informação do dia-a-dia recolhida através da solução que foi implementada. Eu queria aqui deixar uma nota que o grande valor acrescentado desta integração com o registro eletrónico de saúde, e que foi de alguma forma importante e inovador, foi não utilizar esses dados como um ficheiro de texto, um PDF ou que seja, mas ser usado como dados estruturados, ou seja, esses dados estavam armazenados de tal forma que depois motores de busca, sistemas de inteligência artificial, de análise de dados, podem trabalhar e com isso retirar outro tipo de conclusões. Nós tínhamos o projeto que desenvolveu um painel que chamávamos um dashboard, em que os médicos poderiam ter sínteses do que tinha acontecido, por exemplo, durante a última semana, com gráficos evolutivos. Portanto, tudo isso passou a ser uma realidade, o que ajudou muito também quem estava do lado mais clínico a acompanhar esses pacientes. De que forma é que a inteligência artificial pode integrar este projeto SmartBear, digamos assim? A inteligência artificial aqui entra com a análise dos dados que estão a ser recolhidos e, por exemplo, nesse painel, dar algum tipo de alertas se há alguma situação que está a percorrer. Portanto, no fundo, obviamente, o propósito não é de forma alguma substituir os profissionais de saúde, mas sim alertar ou chamar a atenção para situações que o próprio sistema de inteligência artificial, que nós sabemos chama-se de inteligência artificial, mas é um sistema, pronto, que é controlado e que trabalha com os dados e com os algoritmos que nós os colocarmos. Mas esses algoritmos têm o propósito exatamente nesta situação de alertar para situações que pareça que possam resultar em cenários ou em quadros já identificados e, com isso, ajudar os médicos mais rapidamente a perceber o que é que está a acontecer. Porquê é que foi escolhida a região da Madeira para dar o pontapé de saída neste projeto, doutor? Bom, porquê a região da Madeira? Nós, de facto, na criação do consórcio, nós queríamos ter 4 ou 5 pilotos na Europa que fossem representativos e que pudessem depois permitir fazer-se comparações entre os vários resultados que estavam a acontecer. Mas houve uma discussão no sentido de se perceber como é que nós conseguíamos trabalhar de uma forma que fosse, de alguma maneira, confinada, mas que não fosse muito pequena e que fosse heterogénea. E a Madeira apresentou-se como uma região que tinha todas essas características. Primeiro, era uma ilha, portanto estava confinada. Mas não é uma ilha assim tão pequena, estamos a falar de 250 mil habitantes, portanto tem a sua dimensão. Depois, em termos de população, é uma população que tem os cidadãos locais, mas também tem muitos turistas. E tem muitos turistas que são pessoas que acabam por ser residentes na região, o que trazia a tal heterogeneidade que também era necessária. E depois, por ser uma região mais confinada, houve também um interesse extraordinário da Secretaria Regional da Saúde e do próprio Governo, que abraçou este projeto e que abriu as portas para que, de facto, todo o trabalho que estava a ser realizado pudesse também ser integrado com o Sistema Regional de Saúde, o que permitiu alargar os resultados a uma dimensão que foi a própria região. Isso foi único, porque todos os outros pilotos, de facto, desenvolveram todo este tipo de atividades, mas a interligação com o Sistema Regional de Saúde e com a Secretaria Regional, ou com o Ministério da Saúde local da região, não aconteceu a esta dimensão. E isto permitiu que, ao longo do projeto, nós somos auditados e monitorados pela própria Comissão Europeia, e no início o piloto de Portugal foi considerado como um piloto de referência.
ao qual eles depois chamaram o piloto, o Pilot of the Pilots, e agora o projeto, nesta fase, já é considerado o Master of the Pilots. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles consideram que Portugal, e neste caso ali na região da Madeira, tem um piloto que está efetivamente a demonstrar a nível europeu a importância da utilização da tecnologia digital no apoio à saúde e ao cidadão. E estamos aqui a falar numa simbiose que muitas vezes não acontece neste tipo de projetos de investigação, que é ou temos projetos orientados para a saúde e só focados na saúde, ou projetos orientados para a tecnologia e estamos na tecnologia. Aqui não. Aqui temos um caso muito interessante em que a simbiose entre aquilo que é a área da saúde, a área da tecnologia e o impacto na sociedade está claramente verificado. E para isso é muito importante. Inclusive, nós recebemos há tempos uma carta da Comissão Europeia a enaltecer aquilo que está a ser feito a este nível, porque eles consideram que é uma referência a nível europeia e que pretendem que, de facto, isto seja um exemplo para o resto da Europa. Portanto, estamos muito orgulhosos por termos conseguido isso. Sim, projetos como este são fantásticos para Portugal e principalmente para a área da saúde. Exato. Eu queria lhe perguntar, portanto, sei que o projeto agora vai entrar numa segunda fase. Queria que esmiuçasse aqui um bocadinho os objetivos da primeira e agora os da segunda. Pronto. Eu diria que ele vai entrar até numa terceira fase, se me permite a correção, só para se perceber o histórico e o que é que está a acontecer. Quando nós começámos a utilizar a região da Madeira e Portugal, no fundo, se quisermos ver assim, como um piloto, começámos com 2, 3, 4 projetos, todos na área da saúde digital, envolvendo diferentes domínios. Falei da interoperabilidade dos registados no Smart for Health. Tivemos um também muito interessante durante o Covid, que foi o ICU for Covid, em que estivemos a coordenar uma rede europeia de hubs de telemedicina para apoio aos profissionais de saúde durante a pandemia. Também foi um outro projeto muito mediático. E, entretanto, entre outras coisas, apareceu aqui o Smart Bear. Dada a dimensão e a relevância que todos estes projetos estavam a trazer para Portugal, e nomeadamente para a Madeira, decidiu-se fundar ou criar uma iniciativa que se chamou Madeira Digital Saúde e Bem-Estar. E essa iniciativa resultou na criação de um próprio instituto na Madeira para dar apoio direto na região e que fosse, no fundo, um complemento àquilo que se estava a fazer em termos do projeto é realizado na região. Esse instituto é o Instituto IDEA, que é um Instituto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, que está, portanto, fundado na Madeira já há uns 2, 3 anos, no qual eu sou o Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração, em que o grande propósito aqui é exatamente continuar a fomentar a região da Madeira como um piloto de referência. E, portanto, esses resultados todos, para não ficarem só dentro das salas, dentro dos laboratórios e das pessoas que diretamente estão envolvidas, também resultou em termos um pavilhão, aquilo que nós chamamos um stand, que está no centro da cidade do Funchal, em que todas estas tecnologias estão disponibilizadas, em que as pessoas, os pacientes vão lá para tirar dúvidas, para fazerem as suas atividades e serve também como um demonstrador para quem passa por ali, quer locais, quer turistas. E isto tem tido um impacto crescente extraordinário. Eu diria que isto foi a segunda fase. A terceira fase é agora a sustentabilidade, que é nós utilizarmos estes resultados todos e expandirmos para o maior número de pessoas possível. E, doutor, vamos deixar então essa terceira fase para a nossa segunda parte deste consultório. Muito bem. E com esta ideia partimos para uma pausa, voltamos em breve para a segunda parte desta conversa.